Irmãos, amém? Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos orar pelo culto, pela pregação, pelos pequeninos também que estarão ali agora recebendo a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus e Pai, nós te louvamos, Jesus. Te agradecemos por esta noite, por este momento de mais uma vez estarmos aqui diante de Ti, Senhor. E neste momento, ó Pai, apresentamos a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, fale conosco, Senhor Jesus, através da Sua palavra. Use também as tias ali que estarão falando de Jesus para os pequenininhos, Senhor, e que eles possam, Senhor, receber, ó Pai, a Sua graça. Que o Espírito Santo venha guiá-las, ó Pai, e que nós aqui tenhamos também um culto, uma pregação, uma palavra que venha mexer ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui diferente de como chegamos. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Estamos aí na quinta mensagem dessa série, o papel de Israel e a salvação, em Romanos, capítulo de número 11. E hoje nós iremos dar mais um passo. Nós iremos falar que os judeus e os gentios, eles estão entrelaçados. Amém, irmãos? Vamos nos concentrar na palavra agora, é o momento da palavra. Vamos tentar acalmar o coração, senão a gente não consegue entender aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, nós iremos falar de judeus e gentios, os propósitos entrelaçados. Nós vimos aqui, na semana passada, que Deus não rejeitou o seu povo. Deus, de forma alguma, rejeitou o seu povo. E hoje nós iremos saber o porquê aconteceu, né? Se a semana passada o pastor Sideur nos explicou o que aconteceu, hoje nós iremos saber o porquê aconteceu. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 11, do versículo 11 ao versículo de número 24. Vamos para a leitura? A palavra de Deus diz: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Se a santa parte da massa, que é oferecido como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados, e vocês, sendo oliveira brava, foi injetado entre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois
Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira braba por natureza, e de maneira antinatural foi enxertada numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira. Um texto um pouquinho extenso, mas Paulo, ele vai dar continuidade, né? E aqui nós iremos ver do capítulo 9 ao capítulo 11, como nós já estamos vendo, que não é apenas uma teologia. Paulo não está colocando apenas uma teologia, mas ele está ali defendendo a fidelidade de Deus, porque a fidelidade de Deus, ela é sobre todas as coisas. Então, a pergunta inevitável essa noite é: Deus falhou? Paulo responde ao longo desses capítulos: não falhou, não falha e não falhará. Deus não falha. Em Romanos, do 11, de 1 a 10, ele afirma: Deus não rejeitou o seu povo. Existe um remanescente segundo a graça. O endurecimento é real e absoluto. Sim. Agora, a partir do versículo 11, Paulo vai entrar em algo mais profundo ainda. Paulo continua mostrando que Deus não falhou e que Israel não foi rejeitado. Ele não está mais explicando o que aconteceu, ele está revelando o porquê aconteceu. E aqui está o ponto central: Deus está conduzindo a história com propósitos. E um propósito, irmãos, é entrelaçado. Às vezes nós achamos que as coisas caminham de uma maneira totalmente oposta daquilo que nós queremos. Ou achamos que Deus não trabalha na nossa vida, ou achamos que Deus tem trabalhado de uma forma diferente. Mas eu quero dizer para você essa noite, que nós vamos ver que Deus tem um propósito na vida de cada um. E nada sai do controle de Deus. Hoje você pode estar pensando que a sua situação, que Deus errou em algum momento, mas eu quero te falar que essa noite que Deus não errou. Deus tem um propósito e lá na frente ele vai mostrar esse propósito para você. Deus não erra, meu irmão. Deus não falha. Deus não falha. Deus está escrevendo uma história onde o juízo e a graça caminham juntos. Rejeição e salvação se entrelaçam. E ninguém pode se gloriar disso. Ninguém. Nem nós que fomos enxertados, porque os ramos naturais caíram, porque eles poderão ser enxertados novamente, mas que nós tenhamos e mantemos a nossa fé viva, para que possamos continuar sendo alimentados pelas raízes. Amém? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não falhou. Às vezes você está pensando agora, porque eu olho para o rostinho de cada um de vocês, vocês estão me olhando com serenidade, mas eu não sei o que passa na cabeça de cada um de vocês. E de repente aí na cabecinha de vocês está passando: pastor, eu recebi uma palavra, mas essa palavra não aconteceu. Me falaram há muito tempo atrás que isso iria acontecer na minha vida, e eu cheguei até a sair dos caminhos do Senhor, porque essa palavra não se cumpriu na minha vida. Mas eu quero falar para você essa noite: o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir, desde que nós sejamos obedientes à sua palavra. Então a palavra de Deus não falha e nunca falhará. A queda que gera um propósito, irmãos. Então vai dizer o texto assim: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo continua falando sobre os judeus, sobre Israel. E ele vai falar: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Ele rejeitou o Cristo e vocês acham que isso é o final, é o ponto final? Não, Deus tem um propósito, Deus tem um plano maior, e isso aí é só uma vírgula. E ele vai responder no texto: de maneira nenhuma. O próprio apóstolo Paulo, ele faz a pergunta e responde: não, eles não vão ficar caídos. Isso não é definitivo, isso não é um ponto final. E quando nós olhamos para nossas vidas, para nossas condições, nós achamos que Deus colocou um ponto final. Não colocou. Porque o final não é aqui.
O ponto final não é aqui. Assim como não é para Israel. Então, Paulo responde com negação forte possível, de forma alguma. Negação total. Jamais eles caíram para ficar caídos. Não, jamais. Isso precisa ficar claro para a igreja. Que o tropeço de Israel não foi definitivo, não foi um ponto final, foi uma vírgula no plano de Deus. Às vezes você está pensando que na sua vida, Deus colocou um ponto final, porque nada acontece. Tudo aquilo que foi falado sobre a minha pessoa não aconteceu, então eu às vezes nem creio em Deus. Quem é Deus? Porque me falaram tantas coisas e as coisas não acontecem na minha vida. Mas tudo tem um propósito e tem o tempo certo de Deus. Então, Paulo fala, de maneira nenhuma, de forma alguma, eles não caíram para ficar caídos. Não é um tropeço total. Israel caiu sim, rejeitou o Messias, mas Deus não perdeu o controle da história. E agora, Paulo vai revelar algo profundo. Por causa da transgressão deles, veio a salvação aos gentios. Irmãos, a gente precisa entender que nós não merecíamos nada. O povo escolhido, já foi falado aqui diversas vezes, o povo escolhido é Israel. Israel rejeitou. Mas não foi porque Israel rejeitou que o plano de Deus falou, pronto, eu vim até eles não me receberam, acabou. Não. Por isso que Deus chama quem? Paulo. Agora você vai pregar para os gentios. E a transgressão deles de não aceitar Cristo como Senhor, agora nós, os gentios, que fomos enxertados na oliveira, nós temos a oportunidade de alcançar essa graça. Aqui está a soberania de Deus em ação. Deus não aprova o pecado, mas governa sobre ele. Deus não desperdiça nada. O que foi rebelião em Israel tornou-se missão para os gentios. E isso não é teoria, meus amados. Isso não é teoria, porque aconteceu na prática. E é um texto muito lindo. Vou falar para você o texto que é. Se você não leu, você leia ainda. Atos capítulo 13. Quando Paulo, ainda a Bíblia vai falar que Saulo e Barnabé é separado pelo Espírito Santo para a viagem. Ali vai começar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E lá no versículo 42, e vai num sábado ele na sinagoga, e começa a falar da ressurreição, começa a falar de Jesus, começa a falar sobre o pecado, mas, eles ficam ali, eles não aceitam aquilo que Paulo estava falando, e daí, a hora que ele sai da sinagoga, alguns judeus cristãos vão chegar até eles, vão falar assim, fale para nós sábado que vem na praça. E Paulo vai falar, eu vou lá com vocês. Eu vou falar, e no próximo sábado chega Paulo e vai falar ali para os gentios. E olha o que diz o verso de número 46. Era necessário, porque ele começa a pregar, e os judeus começam a ver que os gentios estão gostando daquilo que Paulo está falando. Eles estão aceitando aquilo que Paulo está falando, que Cristo é o Senhor. E aí os judeus começam a olhar e começam a resmungar, começam a reclamar. Ele é um mentiroso, ele é não sei o quê. Daí no versículo de número 46, Paulo vai falar para os judeus. Era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, porque vocês são um povo escolhido. E eu estive falando primeiro a vocês. Mas, visto que a rejeitam, voltamos-nos para os gentios. Olha que maravilha, irmãos. Então a gente vê o que Deus usou, não é que simplesmente ele queria derrubar Israel. Você não me rejeitou? Porque a gente é assim, né? Quando a gente não acontece alguma coisa, a gente vai lá, não quer? Tá bom, não faço mais, não vou fazer mais, não sei o quê. Não, era um plano traçado. E ali Paulo começa a pregar para os gentios.
A rejeição não parou o evangelho, meus irmãos. Ao contrário, impulsionou o evangelho. Quantos gentios foi alcançado pelo apóstolo Paulo? Porque os judeus rejeitaram o evangelho. Então, veja que não foi algo assim, foi só uma vírgula. E Paulo ainda vai mais fundo, para provocar ciúme em Israel. Irmãos, o texto, quando eu estava estudando, eu fiquei maravilhado como Deus age. Ele falou, eu vou falar primeiro para eles na sinagoga, lá em Antioquia da Psídia, mas na sinagoga eles não me ouviram. Agora, eu vou falar para os gentios, os gentios gostaram. Né? Os gentios gostaram. E ele falou, eu vou fazer isso para quê? Para provocar ciúme em Israel. Vamos lá. Lembra quando você tinha aí seus 12 anos? Aí você brigava com a namoradinha, né? Aí passava, daí ficava só conversando com outros meninos da escola, para quê? Para fazer ciúme. Mas não é esse ciúme que Paulo está falando. Esse ciúme, Paulo está trazendo o seguinte, eu vou mostrar para eles o que eles estão perdendo. E os judeus começam a olhar para os gentios assim admirados, porque eles estavam ali adorando aquilo que Paulo estava falando sobre o Cristo ressurreto. E aí eles começam a se perguntar, mas eles estão gostando da graça, eles estão gostando disso, né? Isso aqui é surpreendente, irmãos. Deus usa a salvação dos gentios como instrumento para despertar Israel. Esse ciúme não é carnal, é um incômodo santo, um confronto espiritual. Quer ver um exemplo? Você está na igreja, e aí você está fazendo alguma coisa e você acha que o que você está fazendo não é bom. Ah, não vou fazer mais. Não vou falar com os pastores, não vou fazer mais. Só que aí chega alguém e começa a fazer. E aí você começa a olhar para aquela pessoa e fala, mas ele está fazendo. Ele está fazendo até melhor que eu. E daí fala, pô, mas é isso que Paulo queria. Paulo queria atiçar o coração dos judeus com os gentios. Israel começa a ver os gentios, a paz que perdeu, a graça que rejeitou, a comunhão com Deus que abandonou. E isso gera dentro deles um desejo. Eu quero isso de volta. Os judeus começam a olhar aquilo e falam, eu também quero. Antes eu não queria, mas eu estou vendo que o povo está aceitando, eu quero também. E lá no versículo 12 ele vai dizer, se a transgressão deles é riqueza para o mundo. A queda de Israel abriu portas do evangelho para as nações, irmãos. As transgressões dele é riqueza para o mundo. Aquilo que eles não aceitaram, os gentios agora estão recebendo, e estão se alimentando, e o evangelho tem ido a todas as nações. Olha que maravilha. A queda de Israel abriu portas do evangelho para as nações. E Paulo vai continuar, quanto mais a sua plenitude. Olha a visão de Paulo, meus irmãos. Se a queda já trouxe tanto impacto, imagine a restauração. Imagine quando Israel for restaurada. Se por eles ter recusado o Senhor, já houve um grande impacto com o evangelho, imagine quando eles se voltarem a Deus. Se o tropeço espalhou o evangelho, a plenitude trará mais glória. E avançando o texto. Agora Paulo, lá no versículo 13 ao 16, ele vai falar aos gentios, e isso está no texto, ele vai falar, falo a vocês, gentios. Paulo agora aplica diretamente à igreja. Ele está falando com quem foi alcançado pela graça, não pelo ser o povo escolhido, não por merecimento, mas a graça alcançou cada um de nós. A graça alcançou. Aleluia. Falando com quem é alcançado pela graça, exalta o meu ministério. Não é vaidade. Paulo não está ali se vangloriando de modo nenhum, mas ele está falando, eu com o meu ministério estou alcançando os gentios com o evangelho de Cristo. Ele faz parte de algo maior, para ver se provoca os ciúmes e salva alguns. Deus alcança uns, para alcançar outros. Mas note, não são todos, são alguns. Deus trabalha com os remanescentes.
Nós ouvimos muito a palavra remanescente a semana passada. E Deus é que vai trabalhar. Se a igreja do Senhor hoje está firme, é porque tem os remanescentes. Tem os remanescentes. Se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, a queda abriu portas para nações. O que será a sua aceitação se não vinda dentre os mortos? Quando Deus restaura, irmãos, é ressurreição. Pare um minutinho, passa um filme na sua cabeça e perceba da onde que Deus te tirou. Da onde você veio. E quando nós aceitamos o Cristo ressurreto, nós somos restaurados. É como se nós fôssemos ressuscitados com Cristo. Com Cristo. A vida, onde parecia não haver mais nada, reforça com duas imagens. Primeiro ele vai falar dos frutos. A parte consagrada santifica o todo. Raiz e ramos sustentam os ramos. Raiz, promessa, aliança, desde Abraão. A raiz está alicerçada nas promessas feitas aos pais da igreja. As promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó. É nisso que a raiz está baseada. Nós e eles, dessa raiz, eles nasceram ramos naturais. Eu acho que todo mundo aqui já viu como faz o enxerto. Você vai lá, corta um pedacinho do galho, vai lá, corta, pega uma outra que dá bastante fruto, corta, passa uma fita, coloca ali o negócio, e ali ela vai germinar. E ela vai dar fruto tão bom quanto aquela que era lá original. A enxertada vai começar a dar fruto. Então, mas não é os ramos que sustentam de forma alguma. Deus não abandonou o que começou. Deus continua o que inicia. Deus cumpre o que promete. O que parece incompleto está em processo. E Deus está em processo com Israel. Assim como está com a minha vida, assim como está com a sua vida, assim como Ele está com as nossas vidas. Não parou por aí. O problema é que nós hoje queremos tudo de imediato. E já falamos que Israel rejeitou, não merece mais voltar. Que fulano e que ciclano, e assim nós levamos a nossa vida no imediatismo. Mas calma, há um processo, há um propósito. Nada é do dia para a noite. Nada. Nada. O processo ainda está em andamento. Sabe aquele processo? Sabe aquele processo que dói, que machuca? Que muitas vezes tira lágrimas, traz angústia ao coração, mas é necessário. Se faz necessário. E não ache que por isso Deus te abandonou. Porque Ele não te abandonou. Falamos aqui, cantamos um louvor que tinha vários nomes. Elohim, Shaddai, Adonai. Mas é o mesmo Deus, fica tranquilo. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Independente do Deus. Se é o Elohim, se é o Rafá, se é o Adonai, mas Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Paulo começa agora, versículos 17 a 18, ele vai começar assim: se alguns ramos foram cortados, né? E ali eu coloquei, não existe duas oliveiras, só existe uma. Paulo começa com a realidade que a igreja precisa encarar: a corte, a juízo. Em João 15 vai falar da videira. É aqueles que não der fruto, o que faz? O que faz, irmãozinho, em João 15? Se não der fruto? Corta e lança fora. A corte, os ramos naturais judeus foram cortados. Não estão mais na oliveira. Mas por quê? Por quê?
Incredulidade tem consequência rejeitar a Cristo. Não é neutro, irmãos. A gente acha que muitas vezes, simplesmente não vai dar em nada. Não, tem as consequências, e o judeu sabe, e nós vemos como Israel sofre até hoje, por rejeitar o Cristo. Pastor, mas vai acontecer o dia? Vai, porque ele vai voltar lá. É lá que ele vai voltar. Agora o texto vai mudar de direção, e ele vai dizer, e você sendo oliveira brava foi enxertado. Isso é, você não é de uma oliveira cultivada. Você não é original, você é da Shopee. Nós somos da Shopee, irmãos. Para ficar mais claro, nós não somos aí os naturais. Não, de forma alguma. Nós viemos de uma oliveira brava, enxertada. Aqui está o choque da graça. Gentios estavam fora, sem aliança, sem promessa, sem Deus no mundo. E olha o que Efésios 2:12 vai dizer. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo os estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós não merecíamos nada, nós estávamos fora de tudo. Nós não tínhamos direito da herança, nós não éramos chamados de filhos, nós não tínhamos nada. Nada. Gentil não tinha nada. Gentil, quem não é judeu. Nós não tínhamos nada. E daí Efésios, Paulo também vai falar, na sua carta aos Efésios, que nós estávamos perdidos no mundo. Não tínhamos nada, não tinha promessa, não tinha nada. Mas agora foram enxertados, glória a Deus. Deus pegou a vida de cada um de nós, através do sacrifício de Cristo, e falou, agora eu coloco vocês na oliveira. Vocês têm parte comigo. E às vezes, irmãos, nós achamos isso tão banal. Achamos que isso é coisa mais simples. Agora eu sou chamado filho de Deus. Faço parte da herança, mas não tinha nada. Nós não tínhamos nada. Nós somos adotados. E quem foi adotado é porque não tinha. E agora passa a ter. E isso foi contra a natureza, ou seja, não era esperado, não era natural, não era merecido, foi intervenção soberana de Deus. Porque todos nós esperávamos que Deus fosse atrás de quem? Dos judeus. Não, vocês vão não. Deus falou, eu vou usar Paulo, ele vai ser o apóstolo dos gentios, vai conquistar, e a partir do capítulo 13, ele sai para levar o evangelho e alcançar o mundo com a palavra de Deus. Agora veja o ponto central do texto, não existe duas oliveiras, é uma só. Isso destrói dois erros perigosos: exclusivismo, achar que a salvação pertence a um grupo específico. Não, eu sou da igreja, aquele ali está no mundo, aquele ali não tem jeito, larga ele para lá, mas eu estou lá, achando que isso é exclusividade nossa. Irmãos, nós estamos aqui, a nossa meta, por que nós estamos aqui é para nós fazermos como o apóstolo Paulo fez, plantar igrejas, pregar o evangelho a toda criatura, sair falando do amor de Deus. E aí no capítulo de número 13, Paulo sai e vai passar por diversos perrengues, né? Porque todo mundo fala do apóstolo Paulo como o pregador, como o plantador de igreja, mas ninguém quer sofrer o que o apóstolo Paulo sofreu. Foi apedrejado, foi preso, passou fome, mas ele foi. E o outro perigo é a arrogância espiritual. Agora acho que eu sou melhor que os outros. Eu sou da igreja. Eu sou de Jesus. Não, aquele ali eu nem converso porque, nossa, ele é pagão, totalmente. Não, irmão, você tem que ir lá e mostrar quem é Jesus para ele. Você está vendo esse Jesus na minha vida? Estou, então, eu vou pregar para você quem é esse Jesus.
E como eu fui enxertado na oliveira, você também pode. Nós precisamos disso. Então, Paulo confronta diretamente. Não se glorie contra o ramo. Sabe por quê? Já tinha gentil, Jussara, achando que era melhor que o judeu. Porque o judeu foi cortado e eu estou aqui. Paulo fala, opa, abaixa a bolinha. Abaixa a bolinha que vocês também não são tudo isso. Se vocês estão aqui, vocês estão sendo sustentados pela raiz e pela fé. Então, Paulo confronta, né? Não se glorie contra os ramos. Isso não é só um comportamento, é teologia errada. Quem se gloria não entendeu a graça, não entendeu de onde veio, não entendeu quem o sustenta. Então vem a frase que quebra o orgulho, e eu vou colocar para vocês. Não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Não é você, não é tudo que fala, não, Senhor Jesus, eu mereço isso porque eu tenho sido bonzinho. Não, você tem que ser bonzinho. Você não é nascido de novo, você não é uma nova criatura, você tem que ser bom, você tem que ter os princípios de Jesus. E não é por isso que Deus vai ganhar alguma coisa com você, vai te dar algo ou não. Não é por isso? Então entenda, não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. A raiz aponta para as promessas feitas a Abraão, a aliança de Deus, a fidelidade que atravessa gerações. Tudo começou antes de você, tudo foi estabelecido por Deus. E aí a gente acha que o cristianismo é depois que eu chego na igreja, né? Agora eu faço, não. Já tinha, irmãos. Já tinha. Deus não dependeu de nós para nada. O sacrifício foi feito. Tudo começou antes de você, foi estabelecido por Deus. Você não é origem, você foi inserido. Nós aqui, todos nós que estamos aqui, porque eu acho que não tem nenhum judeu aqui, nós fomos inseridos pela graça de Deus. E isso muda. Você não sustenta, você é sustentado. Se a raiz parar de alimentar, o ramo seca, irmãos. Muda uma árvore de lugar lá e ela morre para ver o que vai acontecer com os galhos. Pode estar a coisa mais linda, vai passar 3, 4 dias, vai estar tudo seco. Porque é a raiz que sustenta. É a raiz que sustenta. E isso muda a nossa postura, tira o nosso orgulho, gera dependência, produz humildade. Porque nós muitas vezes achamos que por estarmos na igreja do Senhor, eu aceitei a Cristo, eu sou batizado, eu acho que eu sou melhor que o outro. Mas na verdade, perante a Cristo, a gente tem que entender, porque um religioso que orava, erguia as mãos na frente de todo mundo, achava que era o bambambam. Mas aquele lá que estava no cantinho, lá falando, olha, perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, eu sou pecador. Valia mais do que aquele religioso. Muito mais. Então tire orgulho. Fale que você precisa gerar dependência. Nós somos dependentes de Deus. E aí no versículo 19 ao versículo 21, nós vamos permanecer pela fé. E o texto vai dizer que os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Essa fala revela o coração de quem não entendeu a graça. Comparação, sensação de superioridade, orgulho espiritual disfarçado. É como se dissesse, eles perderam e eu ganhei. Os gentios estavam nessa vibe. Não, eles foram cortados. Os judeus, aquele que ele veio para eles, rejeitou e acabou. Agora nós, os gentios, que estamos aí enxertados. É nós. E como se dissesse, eles perderam e eu ganhei. Paulo não ignora isso e ele vai confrontar eles e ele vai falar, eles foram cortados pela incredulidade e você permanece pela fé. Nós só permanecemos pela nossa fé. Não adianta falar que não tem fé, que não vai permanecer, irmãos. É um dia após o outro. É cada passo de fé que nós permanecemos em Cristo Jesus.
Não é porque você é batizado, não é porque você tem uma carteirinha de membro da igreja, não é porque você vai todos os domingos. Não, isso aí não vai dar, é sustentados pela fé. Todos os dias, um passo de cada vez. E Paulo fala isso a eles. Incredulidade corta, fé sustenta. Não é sobre origem, não é sobre história, não é sobre posição, é sobre fé viva, irmãos. Posição não vai te levar a lugar nenhum. É aquele clichê, eu gostei do clichê gospel, viu, presbítero Júlio? Clichê gospel. Então vou copiar, né? Tem aquele clichê gospel, eu nasci no lar evangélico, não vai te levar para o céu, de maneira nenhuma. Você vai chegar um dia que você vai ter que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou pecador e aceito Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Aí sim. Aí você vai fazer ali, mostrar para todo mundo que você agora é filho de Deus e vai passar pelas águas. Mas não acabou aí. Porque muita gente acha que só o batizar, eu estou tranquilo, já cumpri o rito. Não. Infelizmente não, mas é pela fé, no dia a dia. Agora vem a advertência que precisa, hoje, ecoar nas igrejas. Não se orgulhe, mas tema. Isso confronta diretamente o espírito do nosso tempo. Hoje, muitos querem segurança de Deus, mas não têm vigilância nenhuma. E é isso que ele está falando para aquele povo. Não tem vigilância nenhuma. Quer fé sem responsabilidade. Graça sem temor. Porque eu acho que a graça, ela vem para encobrir a minha iniquidade. Ela vem, só que a própria graça te impede de pecar. Olha como que a graça é. A graça não é só para limpar a sujeira. Não, de forma alguma. A graça, ela tem a capacidade de te prevenir do pecado. É isso que Paulo fala, não se orgulhe. Mas Paulo diz, tema, não como quem vive apavorado. Ai, meu Deus, será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Não. Mas como quem entende, se não for Deus, eu não permaneço. Sabe por que você está aqui hoje? Ah, pastor, porque eu quis vir. Mentira, porque Deus te trouxe aqui. Ninguém veio aqui hoje é porque quis, ninguém. Isso eu garanto para você. Ah, pastor, mas desde cedo eu estou com meu coração em Cristo, que eu ia na igreja hoje. Espírito Santo que te trouxe aqui. Porque por nós queríamos estar em casa, não queria, Lu? Domingão, 6h30? Queria estar em casa. Claro que queria. Mas não. É a misericórdia de Deus que nos trouxe aqui esta noite. Esse temor é dependência consciente, não é conquistar salvação, é viver de forma coerente com ela. Paulo está explicando isso para eles. Vocês querem a salvação? Vocês querem a salvação? Não é viver com medo que vocês vão conseguir ela. Não é isso. Não é, hoje eu não vou pecar porque senão eu não vou... Não, não é isso, gente. A gente tem que entender que a salvação é conforme nós vivemos coerente com Deus. É a nossa vida diária. A salvação não é assim, não, eu tenho que pertencer a um lugar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, é a sua vida coerente com Deus que vai te salvar. Como que eu vou querer me salvar? Como que eu quero estar lá no dia das bodas do Cordeiro se eu não amo a Cristo? Se eu não gosto de orar? Se eu não gosto de jejuar? Um amigo meu falou para mim, pastor, o que nós vamos fazer no céu? Eu falei, vamos adorar. Mas tem que ficar de joelho para orar? Eu falei, não sei como vai ser, mas nós vamos adorar. Ah, mas deve ser muito chato, deve ficar o tempo todo só santo, santo, santo. Pois é, pode ser chato. Quer ficar por aí, fica. Deve ter coisa melhor para fazer para você aí, porque para mim não tem não. Então não é eu conquistar a minha salvação com o que eu faço, mas sim com a minha vida diária aos pés do Senhor. E agora, no versículo 21, Paulo vai intensificar, ele vai falar, se Deus não poupou nem os ramos naturais. Irmãos, isso é forte. Isso é forte. Deus não poupou nem os ramos naturais. Isso é, ele não poupou para o povo que ele escolheu. Imagine nós que somos enxertados.
Se aqueles que estavam na aliança foram cortados por incredulidade, ninguém pode se achar intocável. Ninguém, irmãos. Porque o povo escolhido foi cortado. Imagine nós que fomos enxertados. Ah, o original não está aqui, vamos pegar esse aqui do Paraguai, colocar no lugar. Vai também ser cortado. Por isso que nós precisamos aproveitar a oportunidade. Tem um pastor famoso, eu gosto muito dele. O nome dele é Sideur Correia. Vocês conhecem? Né? E ele fala que é muito medíocre a gente estar nesse mundo apenas para alcançar a salvação. É muito medíocre, é muito na média a gente querer só ir para o céu. Porque quem é filho de Deus vai querer fazer mais. Vai querer ser mais. Vai querer crescer mais. Irmão, vocês imaginem Paulo quando ele fala combati o bom combate. Você imagina Paulo pensando do que ele era para o que ele foi? Meus irmãos, eu imagino o coração daquele homem quando ele diz, para mim, o viver é Cristo. Morrer é lucro, porque se eu morrer, eu estou com Cristo, eu vou viver do mesmo jeito. E melhor ainda. Aqui Paulo destrói uma falsa segurança. Privilégio espiritual está ali, ó. Não garante permanência, de modo algum. Tradição não sustenta ninguém. História com Deus não substitui a fé no presente, porque lá atrás eu tive uma experiência com Deus, hoje eu não preciso mais. Não, para com isso. Hoje a sua fé tem que ser maior ainda para você continuar, porque você já teve experiência. Não ache que aquela experiência que você teve vai valer para o resto da sua vida. Não, de forma alguma. Ninguém se sustenta sozinho, irmãos. Ninguém permanece por força própria. A segurança não está na posição, está na fé contínua. Quem confia em si mesmo já começou a cair. Aquele que acha que é na força do seu braço já está caído, pode ter certeza disso. Aquele que confia em si mesmo já começou a cair. E agora nós vamos para a bondade e severidade de Deus. Versículo de número 22, ele vai falar assim: considere-se, pois, bondade e a severidade de Deus. Paulo fala, considere, e isso não é superficial. Quando alguém fala, considere isso, é porque é para você parar e prestar atenção sobre isso. Isso não é superficial, é um convite à reflexão profunda, é um ajuste de visão sobre quem Deus é. Considere o que Deus está falando, porque Deus é Deus. É isso que Paulo está falando para eles. É um convite à reflexão profunda, é um ajuste de visão sobre quem é Deus. E aqui está o problema de muitos. Conhece apenas parte de Deus e cria uma fé desequilibrada, totalmente. Hoje, nós conhecemos a parte de Deus. Qual parte de Deus que nós queremos conhecer e que conhecemos? A bondade de Deus, pastor, né? Eu peço para Ele, eu estou necessitando, eu peço isso, eu peço aquilo, eu peço aquele outro. Eu peço aquilo, quando eu joelho, eu fico 30 minutos orando. 29 eu estou pedindo para Deus, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, Deus, me dá isso. Porque nós queremos só essa parte de Deus. Porque a severidade de Deus, nós corremos dela, mas ela existe. E ela nos alcança, é isso que Paulo está falando para eles. E está aí a severidade e a bondade. Paulo apresenta duas dimensões inseparáveis: bondade de Deus, graça que alcança, misericórdia que perdoa, amor que salva. Bondade de Deus é isso, irmãos. E às vezes nós achamos que a bondade de Deus é dar uma casa para nós, é dar um carro para nós, é colocar um dinheiro na conta do banco. Essa é a bondade. Mas a bondade de Deus é essa: graça que alcança, misericórdia que perdoa, amor que salva. É a bondade que enxerga o gentio, irmãos, restaura o pecador e sustenta o crente. A severidade de Deus, juízo contra o pecado, corte diante da incredulidade, disciplina que revela a justiça. E a severidade que cortou os ramos naturais, confronta a incredulidade,
não ignora a rejeição. Agora entenda isso claramente. Deus não é metade amor e metade justiça. Como muitos falam que Deus foi metade homem e metade Deus. Jesus, não, Jesus foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E assim é Deus. Deus é bondoso e Deus é justo. Não, hoje é segunda-feira, será que Deus hoje está bom ou está justo? Vou arriscar. Vai que eu pego a justiça dele, eu vou, né? Não, ele é bom e justo o tempo todo. O tempo todo. Pastor, e quando minhas orações não são respondidas? Talvez ele esteja sendo bom, porque você vai fazer alguma coisa que não é legal. E ele é bom, e ele não responde para você não fazer. Ou ele é justo, ele não responde mesmo, já para cortar de vez. Né? Então precisamos ter esse discernimento. Agora entende. Deus não é metade amor e metade justiça. Ele é plenamente amoroso e plenamente justo. Se separar isso, cria distorção. Irmãos, não pense nós que naquele grande dia nós teremos a oportunidade de falar: Senhor, posso justificar? Eu vou explicar para o Senhor certinho o que aconteceu aquele dia. O Senhor sabe, o Senhor é onisciente, mas o Senhor viu aquele dia como eu estava com a dor na coluna? Eu não aguentava isso, Senhor. Irmãos, esquece. Esquece. É vinde bendito, diz meu Pai, e apartai-vos, porque eu não te conheço. É simples assim. Mas como Deus pode fazer isso? Irmãos, Deus é justo. Deus é bom, mas Deus é justo. Só bondade gera um evangelho leve, né, irmãos? Sem compromisso. Ah, Deus é bom, é para Deus. Ah, hoje eu não estou bom, não. É para Deus, mas é para Deus. Gera o evangelho leve, sem compromisso. Um evangelho que levamos de qualquer jeito. É isso que Paulo está falando para aquela turma. Olha, se vocês levarem Deus só como bondade, vocês não vão se aperfeiçoar. Porque vai ser muito leve, não tem regra, não tem isso, não tem aquilo. Só severidade gera medo, culpa, afastamento. Paulo mantém equilíbrio e diz: severidade para com que os caíram, mas bondade para com você. Então, você não caiu? Amém. Glorifique a Deus por isso e continue. E aqueles que ainda não caíram, que Deus continue com a bondade dele para cada um de nós. Mas há uma condição para isso. Desde que permaneça na bondade dele. E a bondade é o quê? Nós acabamos de falar. Amor, perdão, graça, misericórdia. Será que nós temos isso pelos outros? Porque se nós tivermos, nós temos parte na bondade. A permanência não cria salvação, mas evidencia que ela é real, irmãos. É muito claro isso. A permanência, eu vou vir no culto, eu vou permanecer aqui, porque ela vou criar salvação para mim. Não, de forma alguma. Mas evidencia que ela é real na sua vida. E por isso que nós não fazemos para nos salvar, nós fazemos porque nós somos salvos. Ah, pastor, mas é muito chato fazer tal coisa na igreja. Mas se a gente tiver amor no coração, nada que nós fizermos, nada vai ser chato para Deus, porque nós amamos a Deus. Permanecer não é opcional, é evidência da vida espiritual verdadeira, irmãos. Não adianta eu estar na igreja 2 meses, depois sair da igreja, aí fico mais 1 ano fora, daí eu volto, daí eu fico mais 2 anos e volto, e assim eu fico. Não, é permanência. Não dá para o ramo ser cortado e aquele mesmo ramo voltar, e depois corta de novo e volta de novo, corta de novo. Não! Mas sim a evidência da permanência, no trilhar da caminhada, no dia a dia, naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. E Paulo fecha com uma advertência direta: de outra forma, você também será cortado. É um alerta real, é um chamado à vigilância. O evangelho sem severidade, irmãos, produz gente superficial, produz gente que não quer se aperfeiçoar no evangelho, não quer crescer no evangelho. O evangelho sem bondade produz gente quebrada, mas o equilíbrio produz maturidade espiritual. Você ama Deus,
mas também o teme. Você descansa na graça, mas não brinca com a graça. Porque a graça não foi de graça. Até rimou, né, irmãos? Você vive seguro, mas não relaxado. Porque hoje nós falamos assim, eu pertenço a um lugar, então eu posso viver de qualquer jeito. Não pode. Não pode. Não pode. Porque não é o que você pertence, é como você vive nele, em Cristo Jesus. Vive seguro, mas não relaxado. Estamos caminhando para o final, irmãos. E agora Deus restaura, versículo 23 e 24. Olha o que diz o texto: se não permanecerem na incredulidade. Será que nós somos incrédulos, irmãos? O que vocês acham? Será que nós confiamos cegamente, ou quando o dia mal chega, vem os porquê na ponta da nossa língua? Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Por que fiquei desempregado? Por que faltou dinheiro? Por que faltou isso? Por que faltou aquilo? Isso é incredulidade, irmãos. Paulo abre uma porta de esperança dentro de um contexto de advertência, que Paulo estava advertindo eles. A incredulidade é séria, mas não é definitiva. Isso precisa ser entendido com clareza. A incredulidade não é o destino final, é uma condição que pode ser interrompida. Os nossos irmãos, os judeus, hoje, eles estão com essa vírgula. Eles podem até estar incrédulos a respeito de Jesus, mas isso não é um ponto final. Isso não é um ponto final na vida deles. Olha o que Paulo diz: serão enxertados outra vez. Isso revela algo poderoso sobre Deus. Deus não apenas salva, Deus restaura aquilo que foi perdido. Deus não quer apenas te salvar, não, mas Ele quer restaurar toda a sua vida, toda a sua família, tudo aquilo que você faz, Deus quer restaurar. Deus restaura aquilo que foi perdido. Ramos que foram cortados, pode voltar. Histórias interrompidas podem ser retomadas, irmãos. Como os judeus vão ser enxertados novamente na oliveira, assim é você. Assim é com você, comigo, sabe? O que histórias, quantas histórias nós temos aqui? Se eu perguntar para cada um, nós ficaremos aqui até amanhã cedo, de histórias interrompidas. E o inimigo coloca no seu coração que acabou. Olha, aquela promessa que Deus tinha para você foi interrompida e acabou. Não, isso é mentira. Isso é mentira do diabo que quer te enganar, quer te escravizar, tudo. O que Deus colocou na sua mão, não pense em você em deixar de fazer. Aleluia. E é isso que Paulo está falando para aquela gente. Olha, Deus, Ele retoma a história. E quem está cortado pode voltar a ser enxertado. Pode ser enxertado. Mas tem uma condição. Tem uma condição. Porque quando Paulo está no Areópago pregando para toda aquela gente, mostrando que era Cristo ali para os gregos, filósofos, e ele vai falar quem era o Cristo. O que Cristo fazia, o que Cristo podia alcançar, mas, vírgula, Paulo falava, arrependam dos seus pecados. E aqui Paulo novamente coloca uma condição que ele vai falar: abandonar a incredulidade. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Aqui está o centro da esperança, irmão. Não está no homem, não está na capacidade do homem. Sabe por que você pensa assim: eu errei, não tenho mais chance com Deus? Isso é um pensamento do inimigo. Porque não é você que determina a sua história, não é você que determina, mas sim Deus. A última palavra sai da boca de Deus. É da boca de Deus. Você pode viver enganado, você pode viver escravizado, mas quem determina o destino da sua vida é Deus. É Deus. A restauração não depende da força de quem caiu. Porque quem caiu, irmãos, não tem força nenhuma. Ainda vai ter um monte de gente chutando aí naquele que caiu. Não vai ter força para nada. Depende da graça de quem levanta.
E é isso que acontece com nós todos os dias. Sabe, amanhã cedo você vai ter que levantar para ir trabalhar? Não é porque você colocou o seu despertador, é a graça de Deus que vai fazer você levantar da cama. Porque por nós mesmos nós não temos a capacidade nem de abrir o olho. É isso que nós precisamos entender, nós somos dependentes de Deus. Estamos aqui nesse momento. Amanhã todos vocês podem estar no meu velório, ou até mesmo daqui a pouco, mais tarde, não sei. Alguém sabe aqui o dia e a hora? Eu não sei. Então, a gente não tem poder nenhum de decidir, meus amados. É Deus, é a nossa fé. É Ele que comanda a nossa vida, a nossa história. Agora Paulo vai fortalece o argumento, usando a lógica espiritual. Se você foi cortado de uma oliveira brava, e enxertado numa cultivada. Como eu disse, os gentios estavam fora. Paulo está falando para aquele povo, vocês não mereciam nada, mas vocês vindo uma oliveira meia boca, e agora foi enxertada na oliveira original. Olha que privilégio, irmãos. Olha que privilégio, nós queremos algo mais ainda de Deus. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu quero isso. Não, você foi enxertado na videira, na oliveira. Você faz parte da família de Deus. É isso que Paulo explica para aquele povo. E mesmo assim, Deus enxertou. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Se Deus fez o improvável, imagine com o povo de Israel, irmãos. Serão enxertados novamente, farão parte novamente, com certeza. O coração restaurador de Deus, a fidelidade de Deus à sua aliança, o poder de Deus acima da condição humana. Não existe caso impossível para Deus. Não existe coração endurecido demais. Não existe história irreversível. Às vezes você pode estar pensando aí, falando, pastor, o senhor não conhece a minha história. Se o senhor conhecesse a minha história, o senhor ia ver que eu não tenho jeito. Nada, mas nada, não existe nada que nos separe do amor de Deus. Nada. Mas eu sou um pecador. Amém, eu também sou. Nós pecamos todos os dias. Mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. Todos os dias. Mas também um alerta implícito. A restauração exige abandono da incredulidade. E para concluir, meus irmãos, uma história entrelaçada pela graça. Romanos 11, do 11 ao 24, não é apenas uma explicação, de forma alguma. É a revelação do modo como Deus age na história. Vocês conseguem entender que como os judeus caíram, não aceitaram, rejeitaram o Senhor, Deus usa Paulo agora para ir buscar aqueles que não estavam na oliveira, pega eles e enxerta na oliveira verdadeira. Uma história entrelaçada pela graça. E essa história entrelaçada vai fazer que os judeus sintam ciúme dos gentios. Porque eles vão ver o que eles estão perdendo. Paulo nos mostra que Deus está tecendo algo maior do que conseguimos ver, irmãos. Ele veio para um povo, os judeus. Aquele povo rejeitou, ele conseguiu alcançar muito mais com os gentios. Mas eles vão também. Ele entrelaça o juízo e misericórdia, a queda e restauração, judeus e gentios. Nada está solto, nada está fora do controle, nada é desperdício nas mãos de Deus. E que o que parece o fim, Deus transforma em continuidade. O que parece perda, Deus transforma em expansão. E tudo converge para um único propósito: a glória de Deus em um só povo, em uma só nação. Esse é o propósito. Um só corpo, uma só oliveira, uma só salvação, pela graça, mediante a fé. E para terminar, meus irmãos, ele vai expor 3 chamados para nós hoje. Aquilo que Paulo falou para o povo de Roma, a igreja de Roma, ele está falando para nós. Aquele sábado de manhã que ele convida
as pessoas, e as pessoas falam para ele na praça, ele vai ali e vai pregar para as pessoas, lá em Atos 13. É o mesmo chamado que ele faz para cada um de nós. Primeiro, humildade. Sejamos humildes. Você não está aqui por mérito seu, entenda isso. Nenhum de nós. Ah, pastor, e o senhor que segura o microfone? Muito menos. Muito menos. Muito menos. Nós não merecemos nada. Nós não foi por mérito nosso. Nós fomos enxertados pela graça. Então não se glorie, não se compare, não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. O segundo, o temor. Permanecer não é automático, sabe? Porque se você permanecer no automático, a sua fé não é reavivada. Não. Deus faz o resultado de uma fé viva. Então vigie. Dependa de Deus, permaneça firme. Irmãos, os ventos vêm forte, ainda mais no mundo contemporâneo que vivemos. Mas fique firme. Fique firme. Irmãos, quantos pastores, quantos crentes estão morrendo na África do Sul, na Nigéria, afogados, queimados, mas não negam a sua fé. Viva isso. Às vezes nós temos vergonha de falar de Jesus para um amigo. Ah, não, ele vai saber que eu sou crente. Porque nós não damos testemunhos de crente perto dele. E daí nós não queremos falar de Jesus para ele. Por quê? Porque ele vai saber que eu sou crente. Não, dependa de Deus, permaneça firme. E o terceiro chamado, da esperança. Deus não terminou histórias. Eu vou falar aqui agora, recebe essa palavra profética no seu coração. Se alguém te falou que a sua história acabou, é mentira. É mentira, porque quem determina a sua história é você e Deus. É Deus que está no controle da sua vida. Ninguém determina o que você é, o que você não é. O que importa é o que Deus vê em você. É o que Deus vê em você. Receba isso na sua vida. Deus não desistiu de pessoas, de forma alguma. Ainda há restauração, meu irmão. Há restauração. Ainda há recomeço. Ainda há enxerto. A raiz não depende do ramo, mas o ramo depende da raiz. Às vezes nós achamos que Deus depende de nós, né? Aí fizeram um hino esse tempo atrás aí, né? Que quebrou todo mundo, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele é Deus. Pronto. O que vai acontecer nisso? Nada. Com Deus, nada. Mas muda a nossa história. Muda a nossa história. Você não sustenta a sua vida espiritual. É Deus quem te sustenta. Mas para isso nós precisamos chegar a Deus, irmãos. É preciso nós renunciarmos às coisas que nos afastam de Deus. Mas aí é um preço muito alto. É um preço caro a se pagar, porque nós vivemos num mundo hoje que as coisas de Deus estão totalmente na contramão do mundo. E como eu posso largar isso para viver isso? E nós ficamos todos os dias na nossa cabeça, como que eu posso viver algo se eu não consigo largar algo? Porque senão no meu trabalho eu vou passar como o crente chato. Porque meus amigos não vão querer falar comigo. Irmãos, o importante é você e Deus. É você e Deus. Você e Deus. E se você está de pé hoje, se cada um de nós estamos aqui de pé hoje, não é porque você é forte, de maneira nenhuma. Não é porque você é melhor com aquele que está caído neste momento, escravizado no vício da pornografia, no vício da bebida, no vício das drogas. Não. Você não é melhor que ele, eu não sou melhor que ele. Entenda isso. Não é porque nós merecemos estar aqui, não, de forma alguma. Porque não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Sabe por que é? É porque a graça ainda está sustentando, irmãos. E só permanece aquele que crê que é a graça de Jesus que nos sustenta todos os dias. Coloque-se de pé em nome de Jesus, vamos orar.